Pessoal, é o seguinte, ó, então eu vou mostrar para vocês aqui os procedimentos de solda e aí eu vou aproveitando e vou mostrando a ordem de utilização dos produtos. Eu vou fazer a solda aqui nesse conector. A ideia não é aprender a trocar o conector, isso aí a gente vai colocar um link aqui na descrição ensinando o procedimento da troca. O principal agora é a técnica de utilização dos produtos, isso ajuda muito nos procedimentos de solda, certo? Então vamos lá, primeira coisa. A gente sabe que a gente tem que isolar alguns componentes plásticos ou, por exemplo, a entrada do microfone aqui, ó. E de forma errada, o pessoal utiliza a fita Kapton para esse isolamento térmico. E a fita Kapton ela não é uma fita isolante térmica, ela suporta calor, porém ela não é um isolante térmico. Geralmente ela é utilizada para fazer um isolamento de fio ou de contato. Então você não quer, por exemplo, que o contato de um flex ou alguma coisa encoste nos componentes eletrônicos. Você pode usar uma fitinha Kapton para poder fazer esse isolamento. O pessoal acaba utilizando ela de forma errada porque ela suporta um pouco de calor, mas quem já utilizou já percebeu que ela enruga, ela descola, porque ela não é feita para isso, não é para você aplicar calor em cima dela. Para isso existe a fita alumínio. Então, a fita alumínio ela já tem essa característica de isolamento térmico, beleza? Então geralmente quando eu vou fazer um procedimento de solda, por exemplo, igual agora que eu vou fazer esse conector e eu quero isolar aqui o buraquinho do microfone, eu vou fazer esse isolamento utilizando a fita alumínio, beleza? Eu vou usar um pedacinho de fita alumínio aqui para poder fazer esse isolamento. Outra coisa, a fita alumínio ela faz um isolamento térmico, mas ela não é mágica. Então se você estiver fazendo o procedimento próximo a alguma coisa plástica, alguma coisa que não possa receber o calor, você pode passar umas 2 ou 3 camadas da fita alumínio, beleza? Só para lembrar que os componentes eletrônicos da placa, os chips, os capacitores, são peças que suportam bastante calor. O problema são os plásticos, né? E, por exemplo, a entrada do microfone aqui, que pode fazer com que o microfone pare de funcionar. Então fiz um isolamento aqui, mas para demonstrar para vocês mesmo a utilização da fita, vou colocar mais uma camadinha aqui para fazer esse isolamento. Tem gente que na hora de fazer o conector acaba isolando tudo, deixando só o conector exposto. Geralmente a gente passa a fita alumínio aí só onde realmente é necessário fazer o isolamento, beleza? Bom, outro produto químico que é utilizado de forma errada são os produtos de limpeza. Então eu tenho aqui o álcool isopropílico e o fluxo líquido, né? Esses produtos são muito utilizados de forma errada. O álcool isopropílico é um produto de limpeza, geralmente a gente usa ele pós-solda. Então depois que a gente termina todo o procedimento, a gente faz a limpeza com álcool isopropílico. Antes de começar o procedimento da solda, ou seja, eu não fiz nada de solda ainda na placa, eu vou fazer uma limpeza com fluxo líquido. Qual que é a ideia? Pessoal, o que dificulta a solda derreter é a taxa de umidade do estanho. Então, quanto mais úmido tiver o estanho, mais difícil é de trocar o conector. Por isso que às vezes quem já faz solda vai trocar um conector, ele sai muito rápido, e em outras placas você tem que aplicar muito calor para poder sair o conector, porque isso vai ser determinado pela taxa de umidade da solda. E a gente consegue baixar essa taxa de umidade justamente utilizando o fluxo líquido. Então você vai limpar ele, a placa, a soldinha, usando o fluxo líquido. Aplica, escova a solda. A ideia aqui não é só fazer a limpeza. A ideia principal aqui, inclusive, é baixar a umidade, tá? Faz a limpeza também, mas a ideia principal é baixar a taxa de umidade. Para fazer a limpeza eu estou usando uma escova antistática, tá? Só para lembrar que tem muita gente que usa aí escova de dente. Eu nunca vi uma escova de dente queimar uma placa por conta de estática, mas também não pago para ver não. Tem um produto que é mais barato do que a escova de dente e com certeza não vai gerar dano ao aparelho do cliente, certo? Nesse caso aqui eu vou limpar também, embaixo aqui também. Beleza, como eu falei para vocês, o que dificulta a solda fundir é justamente a taxa de umidade. Então depois da limpeza com fluxo líquido, eu vou aplicar um produto para ajudar a solda a reagir ao calor. Muita gente usa pasta para solda para fazer esse procedimento. Galera, isso aqui não é indicado e não pode ser utilizado em eletrônicos. Se você ler no envelope aqui, em algum lugar está falando aqui que esse produto não deve ser utilizado em eletrônicos. Aqui ó, esse produto não é recomendado para uso em eletroeletrônicos, certo? Então aqui eu não sei se dá para ver aí.
né? Então ele não é um produto indicado para utilização em eletrônicos. Ele corrói e conduz. Mesmo que você faça uma boa limpeza depois do procedimento de solda, com o tempo ele vai gerar corrosão. A gente pega bastante aparelho na assistência técnica que depois da troca do conector, uns 2 ou 3 meses depois, a parte de trás do conector aqui fica tudo oxidado. E aí tem algumas assistências que até acham que é causado por conta do contato com umidade, o aparelho molhou, alguma coisa assim. E na verdade não, pode ser que esse conector já tenha sido trocado e aí a ação da pasta para solda faz com que eu tenha essa corrosão que parece muito com oxidação. Então, para a gente não ter esse problema, a gente vai utilizar fluxo pastoso. Esse produto ele não conduz e não corrói. Então a gente pode utilizar esse produto para ajudar a solda a reagir ao calor. Ele é um pouco mais caro do que a pasta para solda, porém ele é muito mais eficiente e é o produto indicado para fazer esses processos. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro eu vou aplicar um pouquinho aqui de fluxo pastoso. Não precisa aplicar muito, tá, pessoal? Só um pouco, eu vou passar aqui embaixo também. E para ajudar ainda mais a solda a entrar em ponto de fusão, eu vou pegar a ponta do ferro de solda bem limpa e vou pentear a solda do conector. Esse processo vai fazer com que se eu tenho ainda umidade na solda, com certeza vai ser uma taxa muito baixa. Então eu vou penteando a solda aqui na parte de trás. Vou pentear a solda aqui também nos pontos de apoio do conector. Lembrando que é o seguinte, galera, sempre quando eu vou fazer um procedimento de solda, e sempre quando eu vou ensinar isso em aula, eu falo para os alunos que é melhor você perder mais tempo preparando a solda do que aplicando calor na placa. Tem muita gente que vai fazer um conector, por exemplo, ou vai fazer a solda num componente e já quer logo usar a estação de retrabalho para tirar o conector. E o macete aqui é primeiro você preparar. Quanto mais tempo você usar para preparar a solda, menos tempo você vai ficar com a estação de retrabalho para poder retirar o conector. Então vamos lá, eu fiz a limpeza com fluxo líquido primeiro, apliquei o pastoso, vim com a pontinha do ferro e dei uma penteada na solda. Agora é a hora de eu conseguir fazer a troca do conector. Agora sim eu vou usar a estação de trabalho para fazer o pré-aquecimento na placa e sacar o conector daqui, certo? Então vamos fazer o procedimento. Vou prender a placa aqui no robozinho, tá? O robozinho ele vai servir como uma terceira mão, ele vai apoiar a placa, ele vai servir como uma terceira mão. Tem que tomar cuidado aqui na hora de agarrar a placa no robozinho para ela não pegar em cima de nenhum componente eletrônico, tá? Então eu vou agarrar aqui. Vou agarrar aqui. A placa vai ficar reta, tá? No robozinho. E aí eu vou conseguir fazer o procedimento de solda direitinho no meu conector.